Bem, pessoal do Blog Alto, eu sou Fabiano Mateu e hoje a gente vai falar sobre o novo Tracker, que passa a ter maior oferta com o início da produção local. O modelo também amplia seu leque de configurações, permitindo nas faixas com maior demanda comercial. O novo Tracker chega com duas opções de motorização, a 1.0 turbo e a 1.2 turbo. Duas opções de transmissão de 6 marchas, manual e automática, e 4 opções de acabamento, versão de entrada, que é só chamada de Tracker, a versão LT, LTZ e Premier. Para a carroceria, há um leque com 7 opções de cores, inclusive a do lançamento, a chamada Azul Power, exclusiva do modelo topo de linha. O novo Tracker mescla robustez, esportividade e elegância, tudo com muita personalidade. Começa impressionando pelo porte, já que o modelo cresceu em comprimento, mais 12 milímetros, e na largura, mais 15 milímetros, enquanto a altura foi ligeiramente reduzida para dar proporções mais contemporâneas. Começando pela lateral, é possível notar a silhueta extremamente dinâmica pautada pela aerodinâmica. Descendo os olhos, observa-se que o novo Tracker ganhou uma terceira janela na coluna C, ampliando a visibilidade em manobras. Pouco mais embaixo, há uma linha ascendente que conecta os faróis, maçanetas e lanternas. Os vincos acentuam o estilo atlético que define o design do SUV da Chevrolet. Também trazem um efeito de luz e sombra muito interessante com o propósito de valorizar a personalidade única do modelo. A proporção lateral costuma concentrar boa parte da força e da identidade de um SUV. Também, por este motivo, o novo Tracker vem equipado com rodas de alumínio de série. Na versão Premier, elas são de 17 polegadas com superfície usinada, fundo cinza metálico e aros flutuantes, cromados para combinar com outros acabamentos em mesmo tom. As rodas trazem 5 furos para, além de poder maior fixação, permitir uma perfeita harmonização. O modelo também impressiona pelo seu aspecto tecnológico, destacado inicialmente pelos inéditos faróis Full LED. Seus projetores para luz baixa e alta têm poder de iluminação de 2 a 3 vezes mais do que os sistemas tradicionais, o que se traduz em maior segurança. Os faróis trazem ainda luz de condução diurna, o DRL, e um inovador sistema de luz auxiliar lateral que amplia em 11% a área iluminada em manobras e curvas. A luz de sinalização dianteira também é de LED, fica no para-choque e se diferencia pelo formato verticalizado. O novo Tracker chega com a mais recente linguagem de design dos SUVs globais da Chevrolet. O capô é marcado por vincos para dar maior rigidez à peça, a grade superior é mais estreita e acomoda a gravata dourada, enquanto a inferior é mais larga para ajudar na refrigeração do motor, com destaque para o formato estilizado das aletas. Já na base do para-choque é um aplique em cor diferenciada. Na versão Premier, existem LEDs também nas lanternas traseiras, agora bipartidas. À noite, criam uma espécie de assinatura luminosa que facilita a identificação do veículo. Como cada uma das partes conta com múltiplos LEDs, o efeito luminoso é idêntico ao dos veículos premium, agregando charme até mesmo quando apagadas. A tampa traseira foi completamente redesenhada, seguindo o mesmo padrão estético das demais superfícies, para valorizar os vincos da área central e o logotipo Chevrolet. O suporte da placa foi deslocado para o para-choque, que acomoda ainda refletores, a luz de neblina e um extensor que, como na parte dianteira e o rack do teto, vem pintado numa cor diferenciada. São detalhes como esse que ajudam a acentuar o espírito aventureiro do veículo. As maiores dimensões externas, combinada com entre-eixos 15 mm alongado e a redistribuição dos elementos mecânicos, refletiram em um maior aproveitamento do espaço interno. A tela central de LCD de 8 polegadas, tipo pedestal, por exemplo, que é o grande protagonista e, assim como toda a porção central do painel, fica levemente inclinada para facilitar o acesso aos comandos.
O quadro de instrumentos é bastante moderno e de fácil leitura, concentrando as informações mais relevantes. O velocímetro e o contagiro contam com grafismos exclusivos e ponteiros iluminados por LEDs. No meio há uma tela de TFT colorida, que exibe o nível do combustível e quais ocupantes traseiros estão ou não com cinto de segurança afivelados. Ali fica também o visor do computador de bordo de até 14 funções, entre elas o indicador de distância do veículo à frente, o monitoramento de pressão dos pneus e o percentual da vida útil do óleo. O volante conta com uma série de teclas. Nas do lado esquerdo ficam os comandos do limitador de velocidade e controlador de velocidade de cruzeiro, enquanto que nas do lado direito estão os botões de atalho para o sistema multimídia e para os comandos de voz. O acabamento interno das portas está totalmente integrado com a do painel, com linhas e materiais que criam um aspecto de continuidade. Destaque para o acabamento em 2 tons, preto Jet Black e azul Captain, na versão Premier. Assim como o volante, o apoio de braço do console central também é revestido com material agradável ao toque. À frente, há porta-objetos com um interessante suporte para smartphones, que deixa o aparelho melhor encaixado para evitar ruídos e trepidação. A manopla de transmissão e o carregador wireless também ficam apoiados sobre o console central, que se estende até os comandos do ar-condicionado, da tecla que permite a desativação do sistema Stop Start e os botões das travas das portas e o assistente de estacionamento. Os ocupantes do traseiro também viajam com muito conforto. São igualmente beneficiados pelo aumento das dimensões, principalmente para a área das pernas, com mais 74 mm, os ombros com mais 46 mm e a cabeça com mais 19 mm. No novo Tracker, os assentos são do tipo anfiteatro, ou seja, quem viaja atrás senta em um patamar mais alto para melhorar a visibilidade. O encosto do braço central é basculante e conta com porta-copos. Outra grande evolução do novo SUV da Chevrolet está no compartimento de bagagem 30% maior. Ele se aproxima agora dos 400 litros de capacidade. São 6 airbags, cinto de segurança dianteiro com sistema de pré-tensionadores, controle eletrônico de estabilidade e assistente em partida em rampa de série em todas as versões, assim como recursos altamente tecnológicos que otimizam a performance do veículo. O sistema de freio do novo Tracker é um dos mais eficientes da categoria e conta com os diversos recursos. Assistente de frenagem para situações de perda de eficiência por aquecimento. O carro é capaz de identificar situações de perda de eficiência de frenagem por aquecimento do sistema, como geralmente acontece em descida de serra, quando a frequência e intensidade do uso do equipamento é mais intensa. Neste caso, o veículo aumenta automaticamente a pressão do conjunto hidráulico. Mais um mecanismo interessante refere-se à atuação do sistema de freios em curva. O veículo analisa constantemente a velocidade, a aceleração lateral e o ângulo de esterçamento do volante para otimizar a distribuição de força de frenagem em cada roda, aumentando a estabilidade e melhorando a dirigibilidade do carro, inclusive em condições cotidianas de uso. Antes de situações consideradas extremas, quando existe a necessidade de intervenção do sistema eletrônico de estabilidade. O veículo conta ainda com recurso para ajudar a manter a trajetória em frenagem em linha reta, podendo aplicar uma força específica em cada roda, compensando variações comuns de aderência da pista ou de distribuição irregular do peso da carga, por exemplo. Outra novidade é o sistema de alerta de colisão com sistema de frenagem autônoma em caso de emergência, para mitigar ou mesmo evitar acidentes. Um recente estudo internacional mostrou que esse tipo de tecnologia é capaz de evitar até metade das colisões frontais do trânsito. Uma câmera localizada no alto do para-brisa faz monitoramento visual, enquanto sensores ultrassônicos fazem a leitura a fim de detectar a aproximação de algum outro veículo à frente. Primeiro, o novo Tracker tenta alertar o condutor por meio de um alerta sonoro e de um facho luminoso que é refletido na base do para-brisa.
Caso não haja qualquer reação do motorista, o sistema aciona automaticamente os freios. O pacote de segurança do novo Tracker ainda oferece alerta de ponto cego, sensores de estacionamento dianteiros, traseiros e laterais com indicação gráfica no computador de bordo e câmera de ré com linhas guias que projetam a movimentação do veículo conforme o ângulo de esterçamento do volante. Outra tecnologia exclusiva do novo Tracker no segmento é o sistema de telemática avançada OnStar. Proteção, pois caso o carro seja roubado, o sistema é capaz de localizar o veículo e até forçar a sua parada para auxiliar na recuperação por parte da polícia. Em relação à segurança, um dos serviços é a resposta automática em caso de acidente. Numa batida com deflagração dos airbags, o carro irá enviar um sinal à central de atendimento para que faça contato com os ocupantes via um canal telefônico exclusivo e, se necessário, providencie socorro adequado. O assistente de estacionamento semi-autônomo para vagas paralelas e perpendiculares, o sistema é capaz de girar o volante sozinho e ajudar a encaixar o veículo até mesmo em vagas mais apertadas. As instruções são passadas ao motorista na tela do veículo. O conceito Smart SUV se faz presente através do sensor de chuva, que aciona e ajusta automaticamente a intensidade de varredura dos limpadores, conforme as condições climáticas e a velocidade de cruzeiro do veículo. Já o sensor crepuscular aciona automaticamente os faróis quando a luminosidade natural fica reduzida. Ainda dentro dessa lógica de automação tem a chave inteligente. Ao se aproximar do carro, mesmo com a chave dentro do bolso, o veículo identifica o usuário e permite o destravamento das portas e o acionamento da ignição por botão. A chave eletrônica é um item de série desde a versão LT e permite comandar remotamente a abertura e o fechamento das janelas. O novo Tracker também pode vir equipado com retrovisor eletrocrômico, no qual o espelho se escurece temporariamente para evitar o ofuscamento da visão do motorista, enquanto o veículo de trás trafega com luz alta ou desregulada, por exemplo. O ar-condicionado digital está mais eficaz e pode ser comandado pela tela do MyLink. A dirigibilidade é fruto da adoção de uma arquitetura modular completamente nova e otimizada para as características do modelo. Apesar da carroceria estar maior, o carro ficou até 144 kg mais leve que a geração anterior, o que contribui bastante para os avanços em dirigibilidade. São duas opções de propulsores Ecotec de 3 cilindros, 1.0 turbo com 116 cavalos de potência e 16,8 kgfm de torque e o 1.2 turbo com 21,4 kgfm de torque e 133 cavalos de potência. Esta última disponível exclusivamente com transmissão automática. Na configuração de entrada com transmissão manual, o novo Tracker mostrou rodar médias de até 14,8 km por litro com gasolina e 10,4 km com etanol em perímetro rodoviário e de até 13 km por litro com gasolina e 9 com etanol em trechos urbanos. Números impressionantes levando em consideração o tamanho do veículo. Com transmissão automática, as médias de consumo do novo Tracker 1.0 são de 13,7 km por litro com gasolina, 9,6 com etanol e 11,9 com gasolina e 8,2 com etanol na cidade. Já o modelo 1.2 percorre na estrada médias de 13,5 com gasolina e 9,4 com etanol. Na cidade, os números passam para 11,2 com gasolina e 7,7 com etanol. A aceleração é feita em 10,9 segundos. As duas opções de propulsores contam com o que há de mais atual em termos tecnológicos no segmento, como bloco de alumínio, cabeçote com duplo comando variável de válvulas, o coletor de escape integrado, bomba de óleo de duplo estágio com pressão variável, além de diversos conceitos inovadores e até mesmo inéditos na categoria, como o volante de motor, que possui um sistema de dupla massa suspensa que absorve de forma mais eficiente as vibrações provenientes do motor para a transmissão, correia dentada, imersa em óleo de funcionamento mais silencioso que os sistemas de correntes e igualmente livre de manutenção até 240 mil km,
Otimização do virabrequim para que os pistões fiquem deslocados do centro dos cilindros para menor atrito das movimentação dos pistões. No caso do novo Tracker, o sistema de internet de alta velocidade é nativa, ou seja, faz parte da arquitetura eletrônica do veículo, permitindo atualizações remotas, como já acontece com smartphones. Outra vantagem é que a antena amplificada do veículo proporciona intensidade de sinal até 12 vezes superior em deslocamentos, além do máximo nível de segurança cibernética devido ao sistema genuinamente integrado ao veículo. O Wi-Fi da Chevrolet é uma parceria exclusiva com a Claro. Além dos 3 GB ou 3 meses de cortesia para experimentação, o cliente poderá adquirir futuramente planos de dados adicionais de 2 GB até 20 GB por mês. Os preços do novo Tracker são: versão Tracker Turbo automático, R$70 mil. Essa versão é dirigida apenas para o público PCD. A versão Tracker Turbo manual por R$82 mil. Tracker Turbo 1.2 automático, R$90.500. Tracker LT Turbo automático 1.0 por R$89.900. Tracker LTZ Turbo 1.2 automático, R$99.900. E Tracker Premier Turbo 1.2 automático por R$112 mil. Bem, é isso, pessoal do Blogout, espero que tenham gostado. A gente vai ter uma oportunidade em breve de dirigir esse carro e a gente vai fazer uma avaliação mais completa. Se você ficou com alguma dúvida, é só perguntar, a gente vai responder. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, corre, se inscreve no nosso canal e depois clica no sininho para receber as notificações dos nossos novos vídeos. A gente se vê no próximo vídeo do Blogout. Valeu, pessoal!